Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Bom dia, meus queridos, tudo bem? Hoje nós finalizaremos a nossa leitura do Evangelho de Mateus. Hoje, no capítulo 28, nós veremos o relato da ressurreição de Cristo. No capítulo 27, nós podemos perceber o momento em que Jesus foi morto na cruz. Na cruz ele conseguiu uma grande vitória para todos nós. Na cruz ele conquistou a salvação de todo aquele que crer. Na ressurreição, nós podemos perceber a vitória de Cristo sobre a morte. E quando ele vence a morte, ele vence para todos nós. Ele nos garante a vida eterna. E ele ressuscita dessa forma, ele realmente cumpre a profecia que se fez a respeito dele por amor de cada um de nós. Como ele não tinha nenhuma culpa, como não havia nenhum pecado que ele houvesse cometido, mas ele trouxe sobre si pecados de outros, a morte não tinha autoridade sobre ele. Lembrando a você que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Como ele não tinha pecado, como ele nunca desobedeceu a Deus, não havia como ele morrer. Por isso ele ressuscitou. Mas ele ressuscitou para que todos nós pudéssemos também ressuscitar através da vitória dele. Interessante que no momento em que ele ressuscita, um anjo desce do céu e retira a pedra. E quando ele retira a pedra, ele conversa com as mulheres que foram ao sepulcro e ele diz para essas mulheres: olha, ele não está mais lá dentro. Ele não retirou a pedra para que Jesus saísse do sepulcro. Ele retirou a pedra para que houvesse um testemunho de que Jesus havia ressuscitado. Aqui as mulheres puderam perceber que Jesus não estava mais naquele lugar. Por conta dessa ressurreição, os guardas que também presenciaram tudo aquilo que aconteceu, presenciaram o terremoto, presenciaram a vinda do anjo, presenciaram a conversa com as mulheres, aqueles soldados ficaram muito perturbados e procuraram os seus líderes, foram de alguma forma justificar o que havia ocorrido. Porque naquele tempo, quando guardas eram colocados para cuidar de um posto, eles não poderiam de forma nenhuma não cumprir a ordem que foi dada a eles. Então o fato deles terem sido colocados ali para guardar o sepulcro, para evitar realmente que aquele sepulcro fosse aberto, aquilo poderia ocasionar a morte deles. E eles correram para os sacerdotes e relataram tudo aquilo. E os sacerdotes deram dinheiro para eles, né? Eles foram subornados pelos sacerdotes para contarem uma história diferente do que tinha acontecido. Interessante que naquele tempo já havia fake news, né? Hoje nós somos bombardeados por tantas notícias falsas na internet, mas naquele tempo também já havia fake news. Subornaram os guardas para que eles contassem uma história diferente do que realmente havia acontecido. Mas ora, teria sentido que vários guardas estivessem naquele local e todos tivessem dormido, quando sabiam que dormir no seu posto poderia ocasionar a morte deles? Certamente eles não fariam isso, né? Então não há o menor sentido, não há a menor razão para se acreditar num relato absurdo como esse. O fato, queridos, é que Jesus ressuscitou. Embora tenha havido essa fake news para evitar que a ressurreição de Cristo tivesse uma grande repercussão, embora tenha havido essa fake news, a ressurreição de Cristo impactou aquela região, impactou aquele povo e impactou o mundo. Em outros evangelhos que nós estudaremos mais à frente, também em Atos dos Apóstolos, nós poderemos perceber o impacto que teve
a ressurreição de Cristo. Mas é importante também nós percebermos que ao final, depois que o anjo conversou com aquelas mulheres, elas foram correndo para dar a notícia aos discípulos de Jesus, e no caminho Jesus apareceu para elas. E disse: olha, falem aí para os meus discípulos que eles sigam para Galileia, e lá na Galileia eu vou falar com eles. Jesus tinha tudo planejado. Ele sabia exatamente o que deveria acontecer. E aquelas mulheres foram, deram o recado para os discípulos de Jesus, eles foram para a Galileia, não se sabe em que monte da Galileia eles estiveram, mas o fato é que naquele monte Jesus apareceu. E apareceu e voltou ao Pai naquele monte. Naquele monte ele deu uma ordem aos seus discípulos. E essa ordem não foi dada apenas àqueles 11 que estavam com ele. Agora 11, não mais 12, porque Judas já não estava entre eles. E no momento em que Jesus olha para os seus discípulos, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É importante nós percebermos o que significa essa declaração de Jesus. Afinal, ele sempre teve autoridade. Ele já existia antes de toda a criação. Toda a criação foi feita por meio dele. Então, o que quer dizer essa declaração de Jesus? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu quero te lembrar que enquanto Jesus esteve entre nós, aqui na terra, ele próprio se proclamava Filho de Deus e Filho do homem. O que isso quer dizer? Quando ele se diz Filho de Deus, ele está dizendo uma verdade. Ele é o próprio Deus. Ele tem a completa natureza de Deus. Mas ele também diz: eu sou o Filho do homem. E ele também diz uma verdade, porque ele nasceu a partir de uma mulher. O Espírito Santo veio sobre Maria e Maria concebeu a Jesus. E juntamente com José, eles criaram Jesus, eles cuidaram de Jesus na sua infância, até que Jesus ganhou autonomia e ele próprio foi fazer o seu ministério. Mas o fato é que ele realmente se fez homem, como cada um de nós. Ele tinha carne, como cada um de nós tem uma carne. Ele tinha osso, como cada um de nós tem osso. E eu quero corrigir, ele não tinha, ele tem, porque ele ressuscitou nesse mesmo corpo. Ele hoje está à direita do Pai, com o mesmo corpo que ele tinha enquanto estava conosco. Isso é muito importante perceber, porque muitas vezes, sem querer, nós achamos que Jesus não está mais, não é mais aquele Jesus que nós percebemos no relato da Bíblia, mas ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e será sempre. Então, por que ele diz que naquele momento ele tinha toda a autoridade sobre céus e terra? Porque lá no início, em Gênesis, você deve ter percebido que o homem perdeu a autoridade sobre a terra quando desobedeceu a Deus. Jesus também é considerado o segundo Adão. E na obra de Jesus, o fato dele ter vindo até nós, o fato dele ter feito esse grande sacrifício na cruz, significou a completa obediência dele a Deus. Coisa que Adão não conseguiu fazer. Adão não conseguiu ser obediente, completamente obediente. Mas Jesus sim, ele foi completamente obediente. E por conta disso, ele resgatou toda a autoridade. Como filho do homem, ele agora tinha toda a autoridade. Ele já era filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Mas agora, como homem, ele resgatou toda a autoridade sobre a terra. E ele delegou essa autoridade, ele comissionou os seus discípulos para que eles fossem a todas as nações e proclamassem o Evangelho de Jesus Cristo e pregassem a boa notícia a toda criatura, a todas as nações. Jesus também diz que eles deveriam batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e deveriam também ensinar essas pessoas a obedecer
aos mandamentos de Deus, a obedecer ao querer e à vontade de Deus. Ele não diz que deveriam apenas fazer convertidos, ele diz que deveriam fazer discípulos, pessoas que, por vontade própria, decidem obedecer a Jesus. Essa comissão também foi dada a você. Esse desejo de Jesus, essa ordem de Jesus também foi dada a você. Todos nós recebemos essa ordem de Jesus. Todos nós que somos discípulos, que somos cristãos, recebemos essa ordem de Jesus. Vamos e façamos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele sempre estará contigo, te ajudando a fazer essa comissão e a viver a vida de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e amanhã nós iniciaremos uma nova leitura. Deus te abençoe.